dia, boa noite, boa tarde, o horário que vocês preferirem, que seja bom para vocês. Hoje é a nossa última videoaula sobre direito previdenciário. Estamos encerrando também os temas ou o tema separado, que são os benefícios previdenciários em espécie. Hoje eu fecho o último benefício que restava para tratarmos, que é o auxílio reclusão. O auxílio reclusão é benefício previdenciário devido aos dependentes de segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado. Isto é o auxílio reclusão. É, portanto, um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado. Então, é benefício destinado, assim como a pensão por morte, é benefício destinado exclusivamente aos dependentes do segurado. Mas não qualquer segurado, é só aquele que é considerado um segurado de baixa renda. Precisa estar na condição de segurado, precisa estar mantida a sua qualidade de segurado. E ainda, de ser um segurado de baixa renda. E mais, um outro requisito legal para ter cabimento ao auxílio reclusão é o recolhimento deste segurado à prisão em regime fechado. Depois de algumas alterações legislativas, depois de algumas atualizações, só cabe auxílio reclusão para segurado que é recolhido ao regime fechado. Muito bem. Previsão legal. Onde é que está regulamentado? Onde é que está previsto o auxílio reclusão? Está previsto na Constituição Federal. O artigo 201, inciso 4 da Constituição Federal, prevê o auxílio reclusão como sendo uma proteção aos dependentes do segurado. Bom, então, é um daqueles casos de contingências, de riscos sociais protegidos pelo sistema de proteção da Previdência Social, da Seguridade Social. Muito bem. A lei da Constituição Federal prevê o auxílio reclusão, a sua regulamentação, como é que é feito o pagamento, quem vai receber, como vai receber, está no artigo 80 da Lei 8.213 de 91. A Lei 8.213 de 91, portanto, regulamenta o auxílio reclusão, além do regulamento do regime geral de previdência social, o regulamento da previdência social também trata do assunto, mas a Lei 8.213 fala dele no artigo 80. E por fim, vem a emenda constitucional número 103 de 2019, denominada Reforma Previdenciária, que também traz aspectos sobre o auxílio reclusão. Então a gente encontra o tema auxílio reclusão nestes dispositivos legais. Vamos ver agora um pouquinho sobre o cabimento deste benefício previdenciário, cabimento do auxílio reclusão. Como o conceito dado agora há pouco já deixa claro, o auxílio reclusão, então, só tem cabimento para os dependentes do segurado, mas só tem cabimento para segurado de baixa renda. E só tem cabimento para segurado que foi recolhido à prisão em regime fechado. Percebam que ao mesmo tempo que eu estou falando de cabimento,
eu também estou falando de requisitos legais para ter cabimento o auxílio reclusão. Neste caso, recolhimento e prisão em regime fechado, e neste caso, ser segurado de baixa renda. O destinatário do benefício previdenciário, ou os destinatários do benefício previdenciário, são os dependentes do segurado. Não é necessária uma sentença transitada em julgado, uma sentença condenatória transitada em julgado, para ter cabimento o auxílio reclusão. Basta que haja o recolhimento à prisão em regime fechado. Nesse sentido, é cabível o auxílio reclusão, inclusive em se tratando de prisão preventiva. Qualquer modalidade que implique recolhimento em regime fechado, por meio de decisão judicial, dá cabimento ao auxílio reclusão. Ainda, o entendimento que tem sido adotado é que prisão domiciliar decorrente ou em sequência a regime fechado, fazendo parte de regime fechado, enfim, prisão domiciliar em regime fechado mantém o direito dos dependentes ao recebimento do auxílio reclusão, mantém o cabimento do auxílio reclusão. Também cabe auxílio reclusão, também tem cabimento, portanto, auxílio reclusão para segurado com mais de 16 anos de idade e com menos de 16 anos de idade, internado em estabelecimento educacional ou congênere. Então, dependentes de segurado com mais de 16 anos até 18 anos de idade, com menos de 18 anos de idade, também terão direitos, esses dependentes também terão direito, no caso de internação em estabelecimento educacional ou congênere do segurado. Tá? Por sua vez, não tem cabimento o auxílio reclusão se o segurado já é aposentado, se o segurado está recebendo auxílio doença, se está recebendo salário maternidade ou se o segurado está recebendo, na qualidade de dependente, pensão por morte. Nestes casos, não terá cabimento o auxílio reclusão. Eu quero fazer um esclarecimento que quem for dar uma olhadinha no artigo 80 da Lei 8.213 vai encontrar um outro benefício previdenciário incompatível com o cabimento do auxílio reclusão, que é o benefício previdenciário que chama abono de permanência. Eu não citei o abono de permanência por uma razão muito simples, porque este benefício previdenciário deixou de existir. Então, embora ele esteja no texto legal original, esse benefício não existe mais. Por isso eu tratei só dos 4 benefícios que são incompatíveis, que não devem, não podem ser cumulados com o auxílio reclusão, tá? Que é a aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte e auxílio doença, tá certo? Muito bem. Tem uma situação específica que é a seguinte: é possível que durante a prisão em regime fechado o preso possa exercer atividade remunerada. Se for este o caso, preso em regime fechado que exerce alguma atividade remunerada, essa situação não retira o direito dos seus dependentes ao recebimento do auxílio reclusão. Isso não interfere
no direito ao recebimento do auxílio reclusão. E até, hein, se ele está exercendo atividade remunerada durante o período em que ele está preso, ele pode até recolher contribuição previdenciária, mas neste caso, por expressa previsão legal, ele vai recolher contribuição previdenciária na qualidade de segurado facultativo. E isto não muda, não altera o direito dos dependentes de receber o auxílio reclusão. O que é considerado um segurado de baixa renda? É bom a gente saber disso, já que esse é um requisito legal para ter cabimento ao auxílio reclusão, ser segurado de baixa renda. Muito bem. A gente já viu isso, para falar a verdade, né? A gente já viu isso, o que é considerado segurado de baixa renda, quando a gente viu o salário família. Salário família também só tem cabimento para segurado de baixa renda. A emenda constitucional número 103, seu artigo 27, esclarece quem é considerado segurado de baixa renda. E de acordo com o artigo 27 da emenda constitucional, segurado de baixa renda é aquele que recebe renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43. Só que este valor, para configurar a baixa renda, ele é atualizado anualmente. Virou o ano de 2019 para 2020, em janeiro de 2020, já teve uma atualização por meio de uma portaria ministerial, uma portaria do Ministério da Economia. É a portaria número 914, de janeiro de 2020. De acordo com a portaria 914 de janeiro de 2020, o valor atual da remuneração bruta mensal para manter a qualidade de segurado de baixa renda não pode ser superior a R$ 1.425,56. Tem que ser inferior, melhor, não pode ser superior a R$ 1.425,56. Até esse valor é considerado segurado de baixa renda. Tem cabimento o auxílio reclusão. Só mais uma coisinha sobre baixa renda, né? É considerado, para fins de qualificar como sendo segurado de baixa renda, o valor da renda na data, no mês do recolhimento à prisão. Só que não é simplesmente o último salário de contribuição na data do recolhimento à prisão. A apuração do valor de segurado de baixa renda é feita por meio de média dos 12 últimos salários de contribuição anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Mês de recolhimento da prisão foi julho de 2020. Verifica nos últimos 12 meses quais foram os salários de contribuição, então mensais, faz a média e vê se enquadra em segurado de baixa renda. Por enquanto, o STJ tem entendido que se não houver salário de contribuição na data do recolhimento à prisão, ou se o segurado não exerce atividade remunerada, está desempregado na data do recolhimento à prisão, isto por si já configura se tratar de segurado de baixa renda. Então, se não houver salário de contribuição na data do recolhimento, ou se ele está desempregado, já faz dele um segurado de baixa renda.
Presta atenção nisso. Presta atenção para saber o seguinte: se não tem salários de contribuição, ou não tem salário de contribuição na data do recolhimento à prisão, se ele estava desempregado, ou se ele não estava exercendo nenhuma atividade remunerada na data do recolhimento à prisão, precisa ver se ainda assim está mantida a sua qualidade de segurado. E aí nós estamos falando do período de graça. Nós estamos falando, neste caso, de período de graça. Mantida a qualidade de segurado, ainda que não tenha recolhimentos previdenciários, ainda que não tenha recolhimento de salário de contribuição, precisa ver se está dentro do período de graça. Se tiver mantida a sua condição de segurado, tem direito a deixar auxílio reclusão para os seus dependentes. Concessão do auxílio reclusão. A partir de quando é devido o auxílio reclusão aos dependentes do segurado preso em regime fechado? A concessão é a partir da data da prisão, a partir da data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o requerimento do auxílio reclusão for feito até 90 dias, em se tratando de dependente com mais de 16 anos de idade, ou se o requerimento for apresentado no prazo de 180 dias, em se tratando de dependente com até 16 anos de idade. Vocês vão se lembrar, tenho certeza de que a gente já viu isso, porque esta é a mesma regra para a concessão, para a data de concessão da pensão por morte. Aqui, como nós estamos tratando de auxílio reclusão, a gente considera a concessão na data da prisão, se o requerimento for apresentado dentro destes prazos. Se o requerimento não foi apresentado dentro do prazo, a concessão será a partir da data do requerimento. Em se tratando de auxílio reclusão, tem um aspecto formal importante a ser observado junto com o requerimento. E o aspecto formal é, junto com o requerimento, claro, além dos documentos necessários para comprovar a qualidade de segurado dos requerentes ou do requerente, né? Além destes documentos, o requerente precisa apresentar, juntamente com o requerimento, uma certidão judicial que ateste o recolhimento à prisão em regime fechado. E aí faz a prova necessária de que o segurado foi preso e em regime fechado. E aí tem cabimento o auxílio reclusão. Além disto, no decorrer do pagamento do auxílio reclusão, já deferido, já concedido o auxílio reclusão, os dependentes já estão recebendo o auxílio reclusão, trimestralmente tem que ser apresentado lá no INSS, ou apresentado ao INSS, um documento que comprova a permanência na prisão do segurado, em regime fechado. Então, trimestralmente, precisa ser apresentada também uma certidão de permanência do segurado na prisão em regime fechado. Então, estes são documentos específicos para a concessão do auxílio reclusão. Precisa deles, tá? Carência. Carência para ter cabimento o auxílio reclusão. Não
não é uma novidade da reforma previdenciária a carência. Na verdade, é uma legislação um pouquinho anterior à reforma previdenciária. Mas foi estabelecida uma carência para ter cabimento o auxílio reclusão, e esta carência é de 24 contribuições mensais. Portanto, para que o segurado possa deixar, quando preso, auxílio reclusão para seus dependentes, ele precisa ter recolhido, ao menos, 24 contribuições previdenciárias mensais. Aí ele cumpriu a carência e aí tem cabimento o auxílio reclusão. Valor do auxílio reclusão. Qual vai ser o valor que os dependentes do segurado preso vão receber a título de auxílio reclusão? Muito bem. Eu vou dizer assim: por força de previsão legal da emenda constitucional, no artigo 27, parágrafo 1º, artigo 27, parágrafo 1º da emenda constitucional número 103, o valor do auxílio reclusão será o mesmo da pensão por morte. Seguirá as mesmas regras para estabelecer valor da pensão por morte. Olha só, mais ou menos assim o parágrafo 1º do artigo 27 da emenda constitucional número 103. Até que a lei regulamente o valor do auxílio reclusão, o cálculo do seu valor será igual ao da pensão por morte. Bom, então, duas coisas. A emenda constitucional, primeiro, ela remete a regulamentação do valor do auxílio reclusão à lei infraconstitucional, e fica aguardando uma lei que regulamente o valor do auxílio reclusão. Mas já deixo claro que enquanto não tiver essa lei que regulamenta o valor do auxílio reclusão, o valor deste benefício do auxílio reclusão vai seguir as mesmas regras para estabelecer valor da pensão por morte. Só que, na parte final deste mesmo dispositivo legal, na parte final, vem expresso que o valor do auxílio reclusão não poderá exceder o valor de um salário mínimo. Então, olha só como é que nós ficamos. No começo do parágrafo 1º do artigo 27, fica claro que o valor do auxílio reclusão seguirá as mesmas regras do valor da pensão por morte, até que venha uma lei que regulamente o valor específico do auxílio reclusão. E na parte final, vem estabelecido que, de maneira alguma, então, o valor do auxílio reclusão poderá exceder, enquanto não tiver lei regulamentar pelo menos, não poderá exceder o valor de um salário mínimo. Tá certo. Só que a própria Constituição Federal, no artigo 201 mesmo, num dos seus parágrafos, também esclarece que benefício previdenciário que substitui salário de contribuição ou substitui rendimento do segurado não pode ter valor inferior a um salário mínimo. Olha só como ficamos. O auxílio reclusão não pode ter valor inferior a um salário mínimo. E enquanto não tem lei regulamentando o seu valor, também não pode ter valor que excede a um salário mínimo. Conclusão. Qual é o valor atual do auxílio reclusão? Um salário mínimo. Ainda que
o próprio parágrafo 1º estabeleça que deve seguir as mesmas regras do valor da pensão por morte. É claro que a interpretação poderá ter desdobramentos. É claro que poderá ser feita uma interpretação além do que está expresso no texto do parágrafo 1º do artigo 27. Acho difícil uma interpretação que contrarie expressamente o que está no parágrafo 1º do artigo 27. Quer me parecer, então, que enquanto não tiver lei regulamentar sobre o valor do auxílio reclusão, o valor será correspondente a um salário mínimo. E vejam, se existirem vários dependentes, o valor do auxílio reclusão será repartido, rateado entre todos os dependentes. Esse é o valor do auxílio reclusão. Esse é o valor que gera tanta polêmica, que gera tanta discussão. Esse é o valor do auxílio reclusão. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da duração do auxílio reclusão. Por quanto tempo os dependentes vão receber o auxílio reclusão? E aqui eu vou dizer o seguinte: a duração é a mesma da duração da pensão por morte. Quer dizer, os dependentes vão receber auxílio reclusão pelo mesmo tempo que receberiam a pensão por morte. Então, vale a pena diferenciar os dependentes. A gente já viu que tem dependente de primeira classe, que dispensa a comprovação de dependência econômica, que são cônjuge, companheiro, companheira, filhos até 21 anos não emancipados, filhos de qualquer idade, com incapacidade ou portador de deficiência mental, intelectual ou grave. Estes, independente da idade, continuam, mantêm a qualidade de dependente. A gente já viu que tem os dependentes de segunda classe, que são os pais, mas aí precisa comprovar a dependência econômica. A gente já viu que tem dependente de terceira classe, que são os irmãos menores de 21 anos, não emancipados. Enfim, a gente já viu os dependentes, né? Qual é a classificação necessária aqui? A distinção necessária aqui é distinguir cônjuge, companheiro e companheiro dos demais dependentes. Isto porque, no caso de cônjuge, companheiro e companheira, a duração é estabelecida de forma escalonada de acordo com a idade do cônjuge, do companheiro ou da companheira do segurado que foi preso. Idade na data do recolhimento à prisão. Os demais segurados, enquanto for mantida a condição de segurado, está mantido o pagamento do auxílio reclusão. Bom, vamos só lembrar um pouquinho a história de cônjuge, companheiro e companheiro. Lá na pensão por morte, é de lá essa duração escalonada, que vai se repetir aqui no auxílio reclusão. O que vai mudar é que na pensão por morte é considerada a idade na data do falecimento do segurado. Aqui vai ser considerada a idade na data do recolhimento à prisão. Mas a duração será escalonada da mesma maneira. Desde que a união tenha duração maior do que 2 anos, maior do que 24 meses, tá? E aí o escalonamento da duração vai ser duração de 3 anos para cônjuge, companheiro ou companheira com menos de 21 anos de idade. Duração de 6 anos, se a idade for maior do que 21 anos, até 26 anos.
10 anos de duração, se o cônjuge, companheiro tiver mais de 27 anos até 29 anos. 15 anos se tiver mais de 30 anos até 40 anos. 15 anos se tiver mais de 30 anos até 40 anos de idade. 20 anos de duração se tiver mais de 41 anos até 43 anos de idade. E terá pagamento vitalício, enquanto não for caso de perda do benefício, a partir dos 44 anos de idade do cônjuge, companheiro ou companheira. Enfim, a mesma regra que a gente viu com a pensão por morte aplica aqui também na duração do pagamento do auxílio reclusão, tá certo? Suspensão do benefício. O benefício vem sendo pago, mas em algumas hipóteses, por alguns acontecimentos, pode haver a suspensão do benefício. Quais são essas hipóteses? O que pode acontecer para implicar na suspensão do benefício? Fuga do preso. Quando o preso foge, suspende o pagamento do auxílio reclusão. E é a suspensão, porque se ele for recapturado, se for mantida a sua qualidade de segurado, retoma o pagamento do auxílio reclusão. Então é caso de suspensão. Também ocorre suspensão se durante o tempo em que o segurado está preso, ele passa a receber auxílio doença. Aí ele começa a receber o auxílio doença e suspende o pagamento do auxílio reclusão. Deixou de receber o auxílio doença, volta a ter cabimento o auxílio reclusão. Também suspende, se não for apresentado, aquele atestado trimestral de permanência no regime fechado. Enquanto não apresentar, suspende. Também ocorre a suspensão do auxílio reclusão se o segurado deixar a prisão por livramento condicional ou for posto em regime aberto e até em regime semiaberto, já que só cabe ao auxílio reclusão em se tratando de regime fechado. Há casos ainda de perda do benefício. Não é uma simples suspensão para possível retomada posterior. Aqui perdeu mesmo, aqui cessa o pagamento do auxílio reclusão. E estes casos são quando o dependente que recebe o auxílio reclusão, ele perde a qualidade de dependente. Por exemplo, o filho que alcançou 21 anos de idade. Por exemplo, o filho com incapacidade que recuperou capacidade, enfim, perdeu a condição de dependente. Também perde o direito ao recebimento do auxílio reclusão. Também perde o direito ao auxílio reclusão se o segurado se aposentar. Também perde no caso de segurado que falece, no caso de óbito do segurado. Só que no caso de óbito do segurado, deixa de existir o auxílio reclusão e passa a ter cabimento a pensão por morte. O auxílio reclusão deixa de existir, mas passa a ter cabimento a pensão por morte, que também é benefício previdenciário destinado aos dependentes do segurado. Também deixa de existir o auxílio reclusão com a soltura do segurado e, por fim, deixa de ter cabimento, melhor dizendo, cessa o pagamento do auxílio reclusão pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheiro. Aquela duração escalonada igual à da pensão por morte, destinada ao dependente cônjuge, companheiro ou companheira. Satisfez a duração, cessa o pagamento do auxílio reclusão. E o último subitem dentro deste tema, auxílio reclusão, a gente já tem conversado sobre ele no decorrer dessa videoaula, que é a acumulação do benefício. A gente já viu, a bem da verdade, que o auxílio reclusão não é cumulativo com a aposentadoria, com o salário maternidade, com o auxílio doença e com a pensão por morte do segurado.
neste caso, deixa de ser possível, deixa de ter cabimento o auxílio reclusão, por conta da incompatibilidade de acúmulo destes benefícios. É isso então, gente. É isso que eu tinha para falar sobre o auxílio reclusão dentro desta videoaula. Na sequência, vem a aula telepresencial e nós podemos tirar dúvidas, esclarecer melhor o tema, enfim, continuar a tratar do tema auxílio reclusão. Por enquanto, obrigada pela atenção de vocês. Nos vemos mais tarde. Até mais. Tchau.